Oi, gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua, uma das facetas desse canal, e hoje a gente veio aqui para mais um Entre Mitos e Realidades. E na história de hoje a gente vai estar conhecendo três histórias numa carta só. Olha só que bacana, né? A artista estava inspirada para criar esse arcano. E eu acho muito interessante trazer esses aspectos que compõem essa carta juntos, né? Que, enfim, provavelmente na percepção dela houve ali um fio que unisse as histórias. Para hoje nós vamos estar falando do Pajem de Copas. Será que eu vou conseguir filmar aqui no comecinho? Hum? Não, não tá querendo focar. Provavelmente, quando eu levantar a carta aleatoriamente em outro momento, assim como foi no último vídeo, a gente vai ter o negócio do foco. Olha, tivemos coisa boa. Então, hoje a gente vai estar falando do pajem de copas, né? Que essas bonitas aqui são um mito, este bonito aqui é um mito, e este fiozinho vermelho aqui é outro mito. Olha que legal, né? Então, é isso, gente. Loucuras, loucuras da vida. Para quem não conhece, né, eu estou retirando as histórias do Tarot of the Divine, é uma criação da Yoshi Yoshitani, e ela juntou mitos de diversos locais do mundo para compor esse tarô. E conforme eu fui aprofundando os mitos, estudando mais, assim, me encantando pelas histórias, pelas reflexões, e resolvi trazer isso compartilhado aqui com vocês, né? Manter viva essa tradição oral, que é o que compõe a maior parte dessas histórias. Então, não, a gente não vai estar vendo o significado do arcano em si aqui, né? A gente vai mais bater o papo sobre as histórias mesmo. E vamos começar essa aqui com as histórias das sete irmãs Luas, né? Então, havia um povoado, se eu não me engano, ali pela região das Filipinas, que acreditava, tinha-se, né, essa visão de que existiam sete luas, uma para cada dia da semana. E elas ficavam, né, enfeitando a noite, e as pessoas tinham uma conexão muito profunda com esse astro, celebravam junto com ele a forma como ele mudava a sua forma, né? Tanto para explicar as fases, cada estilo de lua era uma lua. Só que tinha um dragão que vivia lá no fundo do mar, que ele tinha inveja da lua, do brilho que ela passava pelas pessoas, pela admiração que ela recebia das pessoas, e ele foi comendo as luas, né? Uma a uma. Aí a população já desesperada, que não ia mais ter lua, começou a fazer guarda de noite e bater panela, fazer barulho, gritaria para afugentar o dragão. Até que um dia a divindade maior, se eu não me engano, não cita o nome dessa divindade no mito, ouviu, né, os humanos fazendo aquele auê e ele ficou tipo, o que que tá acontecendo? O que se passa lá embaixo? Até que ele veio dar uma espiadinha, né? Então ele viu que o dragão vinha, tentava engolir a lua, o pessoal fazia barulho, barulho, até ele fugir. E uma solução que ele encontrou, essa divindade maior, foi colocar bambus na lua para deixar a aparência dela menos agradável, né? Que seriam essas manchas que a gente vê na superfície lunar, essas crateras, seriam esses bambus que essa divindade colocou para diminuir o desejo do dragão pela lua. Só que ainda assim, como ele tinha muito essa questão com a lua, né? Esse desejo de querer as luas para ele, de retirar as luas dos humanos, de tempos em tempos ele vem e tenta comer a lua. Então o pessoal ia lá, ainda faz barulho, ainda existe essa celebração,
para afugentar o dragão. E essa é uma das explicações para os eclipses lunares, né? Ou para a própria lua nova, que é quando ela some do sol, do céu. Ih, gente, tá difícil hoje. Cabeça tá 100%. Quando a lua some no céu, não dá de ver ela, tá no escuro, seria quando esse dragão vem e abocanha essa lua. Então, as pessoas faziam essas celebrações, faziam esse rito para que o dragão cuspisse a lua e voltasse. Que daí é quando começa essa lua crescente de novo, né? Então, eu achei muito, muito interessante essa história para explicar tanto os eclipses lunares quanto essa mudança da fase da lua, né? Que eram 7 luas, cada uma tinha sua forma, cada um tinha o seu momento de aparecer no céu. Então, assim, eu fiquei encantada, né? Com esse mito, com essa ciclicidade, com essa entrega das pessoas em proteger aquilo que era precioso para eles, que eles valorizavam, né? Tem essa questão do dragão, de ter essa inveja, né? Do carinho e do brilho de um outro ser, e querer isso para ele. E a gente encontra muitas pessoas assim na vida, né? Que estão sempre tentando diminuir o outro, que estão sempre tentando pegar o lugar do outro, que estão sempre tentando ocupar um espaço que não pertence a eles. E você reconhecer o seu espaço, você reconhecer quem você reconhecer o que cabe a você, é você reconhecer o seu valor. E você reconhecendo o seu valor ajuda as pessoas a verem o valor que você tem. Porque você passa a aceitar aquilo que você sabe que você merece, né? Então dá para trazer muito para esse lado. E também essa questão das emoções, né? Trazendo a lua e essa conexão com as águas e o dragão aqui, né, nessa mitologia sendo colocado como esse símbolo da inveja, da mesquinharia e de outras coisas. Pensar quando as nossas próprias emoções apagam o nosso brilho, quando as nossas próprias emoções não são respeitadas, não têm o seu ciclo, não recebem a sua devida atenção, quando a gente não olha para essas águas, né? Para esses ápices, para esses momentos de baixa, para esses momentos de amplitude, de magnitude. Então, surge algumas coisas internas não tão bacanas. Então, é trazer também, né, esse lado dessa manutenção das nossas águas, manutenção daquilo que a gente sente, do porquê que a gente se sente dessa forma, de olhar para todo esse aspecto emocional, amadurecer esse lado, né, trabalhar essas inseguranças. Isso ajuda muito no nosso desenvolvimento, no nosso reconhecimento e na forma como a gente lida tanto conosco internamente, com o que a gente ouve, com o que a gente percebe dos outros, quanto externamente, né? Lidar com a expectativa do outro, lidar com a emoção do outro, lidar com como o outro está naquele momento. Se a gente sabe como a gente está e o que a gente pode oferecer naquele momento, fica mais tranquilo a gente entender a necessidade do outro. Porque às vezes a gente quer falar, quer expressar, quer colocar, quer pôr para fora, mas o outro não tá bem para receber aquilo, ou não vai receber aquilo abertamente como poderia ser. Então, será que realmente é o melhor momento para a gente falar, para a gente expressar? Ou será que é o melhor momento para a gente ouvir, né? A gente estar pronto para ouvir o que o outro quer? Então, essa questão da população fazendo barulho para afugentar o dragão, muitas vezes pode ser a gente também silenciando as nossas emoções. Às vezes tem algo querendo vir para fora, mas por socialmente não ser bem aceito, não ser bem visto pelas pessoas, num contexto geral não conseguirem lidar bem, a gente acaba sufocando isso.
E com isso, o sentimento cresce e ganha força dentro de nós, né? Então, é um mito, assim, que dá para explanar bastante coisa. E eu acho ele muito, muito interessante. Já o mocinho, né, o personagem do Agente Copas, ele... Eu vou dar um pause aqui para ler o nome dele. Tu Shen é uma divindade chinesa, né? Ele era um soldado que acabou se apaixonando pelo inspetor de quem ele protegia, né? Ele era meio que segurança desse cara. E por muito tempo ele manteve isso guardado, ele conseguiu disfarçar, ele conseguiu manter isso sob, né, oculto, que as outras pessoas não percebessem. Só que um dia esse inspetor estava na casa de banho e o Tushin, fazendo a guarda dele, acabou olhando de uma maneira um pouco mais evidente, que acabasse revelando, né, o interesse dele no inspetor, essa paixão pelo inspetor que ele tinha. O inspetor ficou incomodado com aquele olhar e chamou outros guardas que seguraram o Tushen e ele começou a ameaçar o menino, né? Menino, homem, que tipo, o que você estava fazendo? Por que você estava olhando para mim assim? Qual é a sua? E pressionaram até que ele falasse, é porque eu estou apaixonado por você. E o inspetor sentiu uma repulsa imensa e Tushen foi condenado à morte, né? De uma maneira nada legal, por espancamento. Então ele realmente não resistiu aos ferimentos, ele não sobreviveu. E quando ele chegou, né, no outro plano, perguntaram para ele por que ele tinha morrido e ele contou a história. Então as entidades desse lugar onde ele tinha chego ficaram indignadas porque o crime dele foi o amor, né? Então transformaram ele numa divindade. Ele é conhecido como Deus Coelho e foi muito cultuado por muito tempo da China. Daí teve uma dinastia que veio e meio que tentou suprimir o culto dele, reprimir, até mesmo banir, mas não conseguiu. Recentemente, o culto dele voltou a ganhar força, né? Mas ele apareceu para as pessoas, foi contada a história dele, foram criados templos em nome dele. Então, ele é uma divindade protetora, né, e patrono da homossexualidade. Então, ele é essa figura, né, de força, de resistência, de superação. Ele abençoa muitos casais, ele traz essa questão de encontrar um verdadeiro amor, de estar seguro no seu relacionamento e outras coisinhas. É um mito forte, né, gatilho para muitas pessoas. Mas é interessante ele estar aqui nesse arcano do Pajem de Copas, né? Que vem falando também dessa questão, desse sentimento que surge, desse sentimento inocente, desse sentimento puro, desse sentimento genuíno, que no caso dele não foi visto de uma boa maneira, né? Como dizem, não se controla o que se sente por quem se sente. E as coisas não acabaram terminando bem para ele em vida. Então, esse mito, eu resumi ele bem mesmo, tá? Porque forte é difícil, né? Mas é sempre importante lembrar sobre de onde os seus sentimentos vêm, sobre os seus sentimentos genuínos, sobre muitas pessoas não compreenderem talvez o que você sinta, como você sinta, ou mesmo a forma de você expressar o seu amor, né? Se você expressa o seu amor de uma maneira não convencional, de uma maneira que as pessoas não compreendem, que não sejam bem vistas, que não seja dentro daquele normativo, existe esse medo, né? Existe essa represália, existe essa falta de segurança em ser e em expressar.
Então, esse mito vem como uma questão do reforço de que, sim, pode ter alguém olhando para você, de que pode ter pessoas que te entendam, pessoas que possam te acolher, pessoas que vão compreender a sua essência, que vão olhar para a sua inocência, que vão olhar para a sua ingenuidade, que vão olhar para esse sentimento com bons olhos, né? Porque não havia erro, não era um desvio de caráter, não tinha porquê, né? Então, esse mito é um mito que é pesado, mas também é muito bonito. Essa questão dessa força, desse se reerguer, né? De ter ganhado essa segunda chance, de ter esse memorial em sua existência. Então, enfim, acho que sobre esse mito é isso. Fica, né, essa reflexão a respeito do que é um amor ideal. Existem regras no amor? Ou só deveria bastar o que cada um sente e respeitar esse sentir individual de cada um? E por fim, não menos importante, a gente tem um mito bem conhecido que é o fio vermelho do destino, né? Se eu não me engano, também é um mito que tem suas raízes ali pela região da China, né? Se não na China, é pela região, essa região asiática, e que fala que as pessoas nascem destinadas, né, umas às outras, e que não importa o que aconteça, é um fio invisível amarrado no mindinho, e tem essa função de aproximar duas almas afins. Então, são todas perspectivas que trazem, né, essa percepção do pajem de copas, que agora falando um pouquinho do tarô, apesar de não ser o foco, é esse início do sentimento, é esse brotar da consciência daquilo que está surgindo, é esse sentimento novo chegando, sendo aflorado, essas novas possibilidades, essa busca por algo novo, por algo genuíno. É um início, né? Pajem de Copas, ele está aprendendo a sentir, ele está aprendendo a olhar as suas emoções, ele está aprendendo a perceber as coisas à sua volta com outro olhar. Ele pede por essa leveza, né? O Pajem de Copas traz essa coisa de acredita mais no que você sente, coloca mais emoção naquilo que você sente, traz essa ingenuidade, esse prazer para aquilo que você sente, se permitir sentir dessa maneira genuína, dessa maneira jovial, né? Os pajens são as crianças do tarô e não tem nada mais genuíno que o sentimento de uma criança. Então, trazer, né, todos esses mitos com essa perspectiva de amadurecimento de emoções, amadurecimento dessa percepção sobre como você se sente, sobre como isso reflete em como você enxerga o mundo, sobre como o mundo reflete na maneira que você se sente, sobre as coisas que acontecem à sua volta que você não tem controle, sobre as pessoas que chegam até você, seja romanticamente ou não, que acabam fazendo uma grande mudança na sua vida, né, com esse fio vermelho. Temos muitas almas afins e elas não precisam ser só românticas, né? Então, para hoje, essa carta, acredito que são essas reflexões, esses pontos que eu deixo para vocês pensarem, para vocês aprofundarem dentro de vocês, para vocês perceberem como é que vocês se sentem em relação a isso, né? Porque muito melhor do que ouvir histórias é se identificar com elas e ver como é que elas reverberam dentro de você, o que que elas trazem para você, o que que elas agregam na sua vida.
Então, por hoje é isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, que isso ajuda muito com o nosso trabalho. Se quiser deixar qualquer coisa aqui qualquer coisa com respeito, aquelas, né? O mínimo, por favor. Tem os comentários aqui embaixo. No primeiro comentário fixado tem o @ do Inconscientes Lunares, onde você encontra eu e Lua Púrpura. A gente tá sempre por lá. E tem tanto o meu privado quanto o privado de Lua Púrpura. Então, se quiser chamar uma de nós duas em particular para conversar, estamos aí, tá bom? Por hoje é isso. Um beijo para vocês e até a próxima.